Olá, eu sou a Aline Ferreto, psicanalista e docente da Ampsi, e hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o filme Ilha do Medo, do Martin Scorsese, sob a luz da psicanálise. Ambientado nos anos 50, o Hospital para Criminosos Insanos recebe os policiais federais, Ted e Chuck, para investigar o caso de Solando, uma perigosa fugitiva responsável pelo assassinato de seus 3 filhos. O trajeto de barco à ilha, com neblina e tempestade iminente, parece anunciar o que está por vir. Apesar da importância da missão, grande parte dos funcionários parece hostil e pouco comprometido. Dr. Cowley, um dos médicos, esclarece sobre o caso clínico da paciente prisioneira. Tentamos tratar os pacientes. Se falharmos, ao menos oferecemos algum conforto, tranquilidade. E o Ted indaga. São todos transgressores violentos, correto? Feriram pessoas, mataram. Tranquilidade seria a última coisa que eu proporcionaria a eles. A reação de caráter punitivo de Ted nos oferece pistas sobre seu próprio modo de funcionamento psíquico. Importante ressaltar que ele foi veterano de guerra, incluindo uma invasão a um campo de concentração nazista. O retorno ao horror dessas lembranças insistiu em se fazer presente nos pesadelos e nas dores e desconfortos físicos. No decorrer da investigação, as respostas parecem ficar mais distantes, com poucos profissionais interessados em manter a aposta. Ted vai desconfiando de alguma conspiração ligada a operações financiadas pelo governo, de conduções de experiências na mente. Além do mais, os sonhos de angústia não cessavam e surgiam elementos dolorosos relacionados à esposa já falecida. A partir de um desses sonhos, ele passa a crer que LEDs, que provocaram um incêndio em sua casa, culminando na morte da esposa, essa era a narrativa dele, esteja internado nesse hospital. Passa a persegui-lo, além de descobrir a conspiração vigente e da busca por Solano. E junto a todas essas atribuições, encarar seus próprios demônios. Para tal, seus mecanismos de defesa impressionantes, como diz o outro psiquiatra. A realidade é percebida ao sujeito através do próprio filtro. Os fatos e interpretações são compreendidos conforme seus recursos psíquicos forem construídos e elaborados. Para tal, mecanismos como repressão, recalque e negação podem entrar em cena, com o intuito de preservar o aparelho psíquico. Sabemos com Freud que o sonho é a via régia ao inconsciente e que aparecem por simbolismos, não comumente passíveis de interpretações ou compreensões fora de um processo de análise. Para além dos pesadelos intensos, como de uma criança morta demandando que ele poderia tê-la salvado, e repletos de enigmas a serem desvendados, Ted passa a ter alucinações visuais e auditivas, com seus fantasmas, e exigências incessantes de reparações vão se fundindo à realidade. Ele agride gravemente outro prisioneiro, que o adverte. Você não pode descobrir a verdade e matar o LEDs ao mesmo tempo. Ainda, explode um carro na tentativa de desvendar as questões pendentes, agride um guarda em uma busca intensa e incessante pelo que acha ser a busca pela verdade e que faz sentido para si. A aproximação das coisas como são pareceriam de fato insuportáveis de lidar. Prepara que vem um spoiler aí. Diante dos riscos para si e para os outros, e da situação insustentável, o Dr. Cowley expõe os fatos a Ted. Na verdade, o próprio Ted era interno do hospital há 2 anos. Ex-policial federal e veterano condecorado de fato, alcoolista em remissão, não conseguiu intervir para ajudar efetivamente a esposa, diagnosticada com psicose maníaco-depressiva na época, que havia incendiado a casa em que moravam os 3 filhos. Após o incidente, a família mudou-se para uma casa com um lago nos fundos. Em uma ocasião, ele retorna à casa e presencia os filhos mortos no lago, por afogamento. A esposa, cindida com a realidade, conversa como se a tragédia não tivesse ocorrido. Em um ímpeto, Ted a mata, numa aparente cisão com a realidade, impossível de se haver. Em seu tempo internado, nega, para si e para qualquer outro, que o crime tenha acontecido.
Narrativas bem desenvolvidas por ele próprio lhe impedem de encarar a realidade do crime. A articulação entre os nomes, na forma de anagramas, trabalhavam a favor da fantasia que precisou criar, inconscientemente, como único recurso para que fosse possível lidar com a situação, da maneira que era possível sustentar. Uma outra realidade. Ledes e Solando eram personagens criados por ele mesmo, num saber não sabido, mas que afastava esse insuportável de se haver. Lidar com o que estaria num outro e não em si. Seria possível de ser encarado, aí sim, de alguma maneira. A culpa de tê-la matado, a culpa pela morte dos filhos, ao se condenar por não ter conseguido insistir em uma ajuda para a esposa, e ainda por fazer abuso de álcool nesse período, a psique já fragilizada pós-traumas de guerra e dos campos de extermínio, por exemplo, podem ser suficientes para a mente criar suas próprias estratégias de guerra. Freud, no texto Criminosos por Sentimento de Culpa, traz reflexões valiosas acerca da culpa. Muitas vezes, arrisco dizer na maioria delas, essa angústia relacionada à culpa é criada pelo próprio sujeito, através de suas construções e associações, e ele se torna seu próprio júri, juiz e carrasco. Puna-se. Cowley e o outro psiquiatra, que encarnou a figura do parceiro Chuck, apostaram nesse último recurso de tratamento antes da lobotomia. Ted não poderia continuar vivendo a partir de sua fantasia, por ser estruturalmente violento, treinado e perigoso. Por fim, Andrew, que era o seu nome verdadeiro, se conscientizou, tocou o real, reconheceu o que fez e por que o fez. Em um momento seguinte, retorna para a fantasia em que se colocava. Não conseguiu suportar a travessia do inconsciente. Foi encaminhado ao procedimento. O final pode estar aberto ainda a uma outra interpretação. Teria ele continuado a se conscientizar de tudo, mas sendo insuportável todo o conteúdo que simplesmente viesse à tona? Optou por aceitar a lobotomia e se render ao esquecimento? Deixamos assim por hoje. Até o próximo CNPC.